A paz do Senhor, amém? Saúdo também os irmãos que estão assistindo, cultuando ao Senhor conosco através do Facebook da nossa igreja. É uma honra, um prazer estarmos unidos, juntos, mesmo que às vezes distantes, mas unidos, juntos, no mesmo propósito que é adorar e exaltar o nosso Deus, amém? Eu quero começar lendo o Salmo 1, um salmo muito conhecido, apenas os 3 primeiros versículos. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé, porque nós estamos aqui na presença do nosso Senhor Jesus. Ele que conquistou para nós o livre acesso ao Pai, através do teu sacrifício. Te adoramos, Senhor, e estamos aqui na tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. A canção que vamos cantar tem como título Santidade. Eu li no começo desse culto o Salmos 1, que lá no versículo 2 diz assim: Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O Senhor Jesus disse assim: Sede santos como eu sou santo. Santo, separado, aquele que tem satisfação em estar na presença de Jesus, que medita dia e noite na tua lei, na tua palavra, em que busca fazer a vontade do nosso Pai. A gente às vezes erra, sim. Nós somos pecadores, nós somos falhos, às vezes nós tropeçamos, às vezes nós fazemos a nossa vontade,
mas que nós possamos ter um coração adorador, buscar em tudo, buscar fazer a vontade do nosso Deus. E quando o nosso corpo errar o caminho, quando a nossa mente errar, quando a nossa boca falhar, que nós possamos ser humildes e ter o coração quebrantado e se arrepender diante da presença do nosso Jesus, porque Ele está ainda com as mãos estendidas, os ouvidos atentos a nosso clamor. Amém? E um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Que nós possamos viver uma vida de santidade. Amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. E se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Amém. Obrigada, Senhor, por estarmos na tua casa, ó Pai, e ter o privilégio, ó Pai, a honra de te adorar unidos entre irmãos, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor Jesus, que se renova todas as manhãs. Obrigada pelo teu amor e a tua graça, ó Pai. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor, que nós sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, que nós possamos te adorar em tudo que fizemos, com o nosso coração, que nós possamos dedicar ao Senhor o nosso melhor. Em nome de Jesus, amém. Podem vos assentar, eu passo a palavra para o pastor.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Nós estamos juntos para adorarmos o nosso Deus e rendermos a Ele o nosso louvor. Eu quero também agradecer a Deus pela sua vida, você que está sintonizado conosco pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu lar, e que neste momento, pela graça do nosso Deus, sejamos todos edificados pela pregação da sua palavra. Irmãos, antes de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração nesta noite, eu quero dizer que nós estamos com o nosso coração cheio de alegria. Hoje nós vemos mais uma etapa da nossa construção sendo ampliada. Chegaram as ferragens no dia de hoje. Nós vemos ali a parte do muro de arrimo, a estrutura de aterramento do nosso terreno sendo preparada, e nós cremos que com a graça de Deus, em breve, nós poderemos também passar para a etapa da fundação. Eu quero louvar a Deus pela vida todos os irmãos que têm contribuído, aqueles que têm orado. Louvamos a Deus porque tudo até aqui tem acontecido debaixo da sua bênção e debaixo da sua direção. Irmãos, eu quero hoje à noite dar continuidade à reflexão que temos feito no livro dos Salmos, Salmo de número 121. Convido você para que abra a sua Bíblia nesse texto, a palavra de Deus, Salmo de número 121. Estamos pensando com a igreja sobre o tema de onde vem o nosso socorro. O Salmo 121, queridos, é um salmo que foi escrito quando um servo de Deus estava passando por dias de angústia, por dias onde a sua alma e o seu coração estavam por demasiadamente aflitos. Já no versículo 1, quando nós observamos a leitura deste salmo, nós vemos que ele diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E no versículo 3, ele vai chegando a algumas conclusões, quando diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Que palavra gloriosa. É interessante, queridos, que ao observarmos esse texto da palavra de Deus, nós percebemos que o salmista, ele experimenta aqui pelo menos dois momentos antagônicos. Dois momentos que são naturais à vida humana, mas dois momentos que não estão em sintonia entre si. O primeiro momento é um momento de desespero. O primeiro momento é um momento de angústia, quando ele olha para os montes e ele clama por socorro. Eu não sei se você já passou por algum momento assim na sua trajetória. Momento quando a angústia do seu coração é tão grande,
O desespero é tão terrível que você olha na direção do nada e clama por socorro. Esse salmista, queridos, ele está buscando o socorro, e no versículo 2, como que de repente ele conclui que o seu socorro vinha da parte do Senhor, pois Ele fez o céu e a terra. Aqui, queridos, começa jamais o desamparado. Queridos, que nesta mesma hora, parece-nos que uma enxurrada de conclusões e de verdades bíblicas vão tomando o coração do salmista. Porque a partir do versículo 3, eu creio que você notou isso durante a leitura, a partir do versículo 3 até o versículo 8, o salmista vai falando de convicções presentes, mas também de convicções futuras a respeito do cuidado de Deus sobre a sua vida. Note, querido, que tudo é instantâneo. No momento, a angústia e a dor, mas quando vem o alento e a resposta de Deus, a certeza de que Ele estava sobre os cuidados do Altíssimo, então ele começa a pronunciar palavras de fé. Palavras que declaram um coração confiante naquele que pode todas as coisas. E nós vimos nas quartas-feiras anteriores algumas coisas a respeito desse texto da palavra de Deus. Hoje eu quero apenas recordar sobre o ponto quando compartilhamos com a igreja sobre como nós podemos tomar posse da certeza deste cuidado de Deus. Porque uma coisa é você compreender esse cuidado aqui, na sua cabeça, na sua mente. Uma coisa, queridos, é nós acreditarmos na experiência do salmista e de outros tantos servos e servas de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Outra coisa é nós vivermos essas experiências. Outra coisa é nós sentirmos no nosso coração e no mais profundo da nossa alma aquilo que o salmista sentiu. Não sabermos de Deus apenas no nosso intelecto, mas termos experiências de vida, onde a mão de Deus nos socorreu, aonde o cajado do bom pastor nos conduziu, aonde o seu bálsamo curou as nossas feridas, aonde a voz do seu Espírito alentou o nosso coração. É isso, queridos, que creio, Deus quer fazer com todos nós que estamos aqui. E com você também que está nos vendo pelas redes sociais. A pergunta que faço para você é: será que você já desfrutou desta experiência de cuidado com o seu Deus? Quantos testemunhos você tem? Quantas histórias nós temos para contar? Assim como este salmista, do cuidado e da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Nós vimos na quarta-feira passada, queridos, que em primeiro lugar, nós podemos tomar posse da certeza deste cuidado de Deus quando olhamos na direção certa. Note no versículo 1 que o salmista eleva os seus olhos para os montes e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Importante entender, queridos, que naquela época da cultura judaica e também da cultura oriental, se compreendia que a divindade vinha do monte. Por isso que a maioria dos altares, não só ao Deus de Israel, mas inclusive a outras divindades de nações vizinhas, eram construídas sobre os montes. E é nessa direção que o salmista está olhando, como que cultivando no seu coração essa esperança de que Deus viesse ao seu socorro. Primeira coisa que nós aprendemos, queridos, para desfrutarmos da certeza desse cuidado de Deus, é preciso olhar para Deus.
É preciso você tirar por um instante o seu olhar das adversidades, das lutas, dos problemas, dos inimigos, e olhar para o tamanho do seu Deus. É importante você tirar o olhar um pouco das pessoas, daqueles talvez aos quais você tem buscado alento para a sua alma. E é preciso você se colocar exclusivamente na presença de Deus. É preciso buscar a Deus com inteireza de coração, assim como o salmista. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe, queridos, uma certeza bíblica que nós podemos ter, é que todas as vezes que nós buscarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouvirá. A Bíblia diz que Deus jamais despreza um coração contrito e um coração quebrantado. Talvez você está aqui nesta noite se sentindo inadequado para Deus, dizendo: pastor, mas eu sou um pecador. Pastor, mas Deus não vai ouvir a minha oração porque eu tenho muitos erros na minha vida. A Bíblia diz, queridos, que um coração contrito e um coração quebrantado, ou seja, alguém que se arrepende dos seus pecados na presença de Deus, esse jamais será desprezado. A Bíblia diz, queridos, que quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós iremos o encontrar. É isso que diz o profeta, usando as próprias palavras bíblicas, palavras que vêm do coração de Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema nosso, queridos, é que nós queremos a coisa na nossa hora, do nosso jeito, e muitas vezes não temos paciência para ouvir a voz de Deus. O grande defeito nosso é que nós queremos o socorro imediato. E nós não temos paciência para esperar um dia sequer. Por isso que o salmista, no Salmo 40, versículo 1, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 13, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aquele que espera o tempo de Deus, queridos, colhe os seus frutos. E é nesse sentido que o salmista coloca a sua esperança somente em Deus. Mas em segundo lugar, quero pensar com os irmãos sobre uma segunda razão pela qual nós podemos ter certeza do cuidado de Deus. Eu tomo posse deste cuidado quando eu tenho o sentimento certo no meu coração. Veja o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que confiança, queridos. Esse salmista, ele diz: o meu socorro vem, ou seja, eu estou convicto. Note a certeza deste coração. Note a fé que este homem deposita na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Tiago vai dizer que aquele que busca a Deus duvidando, ele é como a onda do mar, que é agitado. Ora ele crê, ora ele não crê. E por isso, muitas vezes não experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida. O salmista também nos mostra uma terceira razão pela qual nós podemos ter certeza desse cuidado de Deus. Ou seja, eu tomo posse quando entendo a hora de Deus para mim. Veja o versículo 8. O salmista diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Eu acho interessante, irmãos, que o salmista aqui, ele declara o agir de Deus desde agora
ou seja, desde o momento presente até o seu futuro. Ele não condiciona o agir de Deus no passado, ou somente no presente, ou quem sabe somente no futuro, não. Ele se abre para o agir de Deus em todo o tempo. Por que eu estou dizendo isso? Há pessoas que acham que Deus chegou atrasado nas suas vidas. Assim como Marta, quando perdeu o seu irmão Lázaro, achou que Jesus havia chegado numa hora que ele não poderia realizar mais nada. Jesus diz a ela: crê, e você verá a glória de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que na sua vida parece que não tem mais jeito? Há alguma situação na sua convivência familiar, na sua saúde física, na sua vida espiritual, no seu ambiente de trabalho, enfim, há algo que você julga que já passou do tempo de Deus agir? Será que você não está limitando o poder de Deus na sua história? Será, queridos, que não há alguém entre nós pensando que nesse ponto da sua vida Deus não pode mais tocar? Deus não pode mais fazer? Deus não pode mais operar, porque a hora já passou? Quantas vezes, queridos, nós limitamos o poder de Deus pela nossa visão limitada das coisas? Interessante observar que o salmista, ele começa a exaltar o nome de Deus, e quando chega no versículo 7, ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista começa a exalar esta fé e esta confiança, e tudo nos indica que ele ainda está lá, olhando para os montes. Em outras palavras, queridos, o salmista sabe que a sua história futura está nas mãos de Deus. Nós não sabemos qual é o drama do salmista. Nós não sabemos por que este salmista está pedindo socorro. O que nós sabemos, queridos, é que ele pôde desfrutar do cuidado de Deus. Primeiro, porque ele olhou na direção certa. Segundo, porque ele cultivou o sentimento correto de fé no seu coração. E terceiro, porque ele entendeu que a hora de Deus para ele não tinha mais limite. Não há nada impossível para Deus. Cuidado para você não desistir de orar por algumas coisas, pensando que o tempo de Deus já encerrou para aquilo. Creio que a oração mais sábia, queridos, a fazermos é aquela que Jesus fez quando estava lá no Getsêmani. Ele estava prestes a ser crucificado, e a Bíblia diz que ele estava angustiado na sua alma. E ele orou: Deus, Pai, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, queridos, é sempre boa, agradável e perfeita. Por mais que você esteja desiludido com alguma situação na sua vida, por mais que talvez as suas esperanças tenham se acabado em relação a algo na sua história, eu quero desafiar você a crer em Deus e saber que o futuro da sua vida, como diz o salmista, Ele guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Para sempre, queridos. Não há um dia das nossas vidas que nós não desfrutaremos do cuidado e da provisão de Deus. Agora, outra coisa importante para destacar neste texto é o que devemos fazer quando estamos em apuros e pedindo socorro. O que você deve fazer quando você está numa condição assim como a do salmista? Primeira coisa, cuidado para você não agir de forma atabalhoada. Cuidado para você não agir no desespero, na impaciência. Por isso que a primeira atitude é
cultivar paciência no seu coração. A palavra paciência, queridos, ela é descrita no Salmo 40. Eu peço que você abra sua Bíblia, esse texto da palavra de Deus, Salmo de número 40, versículo 1. Vamos estudar um pouco sobre esse tema, hoje à noite. Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O salmista desfrutou desta espera, antes que Deus respondesse a sua oração. A palavra paciência, queridos, é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Paciência não é algo que você recebe simplesmente por ler um livro. Paciência não é algo que você recebe simplesmente por receber uma oração. Mas paciência é uma virtude emocional que deve ser cultivada. Você só vai conseguir exercer a sua paciência se você exercitar o seu autocontrole. Quer um exemplo? É igual não ter mais fome. Tem como eu falar para você não tenha fome? Tem jeito? Não tem. É igual você falar assim, não fique ansioso. Nós somos carne. E quando a tribulação vem, o nosso sentimento mais natural, queridos, e mais primitivo é ficarmos ansiosos. Por isso que não adianta falarmos para as pessoas, não fiquem ansiosas. Isso pode até por um momento anestesiar a mente e o coração desta pessoa. Mas depois a ansiedade vem. E vem muitas vezes numa dose muito pior. Então o que eu quero compartilhar com você nesta noite? Que paciência é algo que você desenvolve. Você precisa querer ser paciente. Você precisa ter o controle das suas emoções. Paciência, queridos, é uma virtude que se cultiva. Não é que você nasce com paciência e você nasce sem paciência. Você precisa trabalhar o seu coração, controlando a sua fala. Por exemplo, pastor, como eu posso cultivar a paciência no controle das minhas emoções? Cuidando daquilo que está na sua mente, cuidando daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você insiste em alimentar no seu pensamento. Martinho Lutero dizia, queridos, que nós não podemos impedir de que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. E é verdade. Você não pode impedir um gavião, um urubu, sobrevoar sobre você, um pombo. Isso acontece o dia todo. Mas Martinho Lutero dizia, podemos impedi-los de fazer ninhos em nossa cabeça. Isso se aplica aos pecados, às tentações e aos pensamentos. Você não pode impedir muitas vezes que um pensamento venha sobre você. Um pensamento de ódio, de rancor. Às vezes ele vem. Mas você pode repreendê-lo, você pode controlá-lo. Você pode substituí-lo por um outro pensamento. Ou não pode? Claro que pode. De repente você está impaciente porque está pensando em algo e você vai fixando aquele pensamento, pensando que aquilo vai acontecer, que aquela tragédia se tornará uma realidade. O que fazer para cultivar a paciência? Primeira coisa, tente reformular o seu pensamento. Tente ocupar a sua cabeça, a sua mente com outras coisas que não aquele problema. Pastor, o que é a paciência? A paciência, queridos, é algo que nós podemos cultivar ao longo dos anos. Eu falo isso para as pessoas, e muita gente talvez pode não acreditar, mas alguns dizem assim para mim, pastor, eu vejo uma paciência em você. Eu digo, queridos, é pela graça de Deus
embora eu não me julgue tão paciente assim, mas muitas coisas que Deus permitiu acontecer na minha vida. Duas coisas, pelo menos, eu quero contar para os irmãos que Deus usou para gerar muita paciência no meu coração. A primeira delas foi um trabalho que eu tive há anos atrás na empresa Pelmex. E lá, fazendo parte de um grupo, onde eu exercia a liderança daquele grupo, e tendo que remediar, muitas vezes, conflitos que naturalmente surgem entre os funcionários, aquele papel que eu desenvolvi dentro daquela empresa fez com que eu cultivasse paciência no meu coração. Sabe aquela coisa de você ter que conversar com um funcionário e ser intermediário num conflito? E você precisa ter a sua mente centrada, ter um equilíbrio para ouvir as partes, para tentar solucionar o problema? Assim estava eu, queridos. Mal sabia que, ainda jovem, Deus já estava usando aquela situação para trabalhar no meu jeito de ser, para cultivar em mim a paciência, a capacidade de saber esperar, a capacidade de saber dialogar, de não querer as coisas somente do meu jeito, na minha hora, mas saber ouvir os outros e ser um pacificador em muitas confusões. Outra coisa, meus irmãos, que Deus usou muito para gerar paciência no meu coração, foi o meu casamento. Casamento é bênção, né, irmão Zé Ribeiro? Como é gostoso, né, você descobrir a beleza do casamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Casamento é algo que alegra o nosso coração, que nos completa. Isso não quer dizer que o casamento é só um mar de rosas. Há lutas, há dificuldades, mas todas elas para nós crescermos, para nós amadurecermos na direção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma das coisas, queridos, que eu creio no casamento, é que Deus coloca o homem e a mulher, o cônjuge, um do lado do outro, para que eles possam se lapidar, para que a esposa aprenda com o marido e o marido também aprenda com a sua esposa. A gente não pode ser travado, né? Aquela síndrome de Gabriela, faz tempo, né? A novela da Gabriela faz tempo, mas tinha uma música, né, que cantava na novela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, quer dizer, não muda. O crente, ele não pode viver debaixo desta síndrome. Ah, não, pastor, esse é o meu jeito, eu sempre fui assim, ninguém me muda. Essa não é uma palavra que deve estar na boca de um crente. E o casamento, queridos, é algo que Deus usa para nos lapidar. E muito da minha paciência hoje, eu devo à minha esposa. Os irmãos conhecem a Carla, né, e sabem o jeito da Carla de lidar, de comunicar. A Carla me melhorou muito nesse quesito, em tantos outros. E eu espero também estar sendo bênção na vida dela, né, em outras áreas. Mas a paciência dela me fez ser mais tranquilo, ser mais pacífico. Eu não era assim. E por vezes eu vejo a impaciência tentando reinar no meu coração e logo Deus me lembra, não, é preciso autocontrole emocional, Kleber. Porque a paciência, queridos, é algo que se cultiva. Ninguém nasce pronto. Amém, queridos? Outra coisa, o que é a paciência? A paciência pode também significar perseverança em relação a algo como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Ou seja, a paciência é quando você persevera diante de algo que não tem data para se concretizar. Não tem um dia definido para aquilo acontecer. Ninguém te disse, olha, vai sair tal dia. É algo que você não tem previsão. Quando vai acontecer? Não sei. Mas eu tenho paciência para esperar.
São coisas, queridos, que exigem de nós um grande autocontrole. Outra coisa, paciência não é apenas a habilidade de esperar, é a habilidade também de manter uma boa atitude quando se espera. Tem gente que espera, mas espera que jeito? Espera xingando, espera falando palavrão, espera de cara fechada. Lembra lá, você na fila, né? Eu não aguento mais esperar. E a gente resmunga, e a gente trata mal as pessoas. A questão não é só você esperar, mas é como você espera. Porque às vezes, queridos, a espera, ela pode ser um inferno na sua vida. Ah, pastor, fulano está esperando, mas olha como ele espera. Olha que angústia, olha que tribulação, olha o que ele faz da casa dele enquanto ele espera. Não é isso que Deus quer de nós, queridos. É uma espera consciente, uma espera que cultiva a alegria da conquista. É como você, quando planta uma semente, como é que você espera a semente crescer? A gente fica sonhando com a árvore, com os frutos, com aquilo que você vai fazer daquele fruto. A gente não espera uma planta crescer de cara fechada, porque a gente já vai cultivando a expectativa da trajetória e do momento. Quando você vai lá e compra, né, uma orquídea, e você vai cultivando, e você vai esperando que ela floresça. Como que você espera? Você espera com alegria, com entusiasmo. Pode passar meses, algumas coisas até anos. É assim que Deus, queridos, deseja que nós sejamos. Agora, como desenvolver paciência em um mundo tão agitado? A pergunta que fica é essa. E eu quero, hoje à noite, ler mais um texto com os irmãos que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para que você não pense que a paciência é simplesmente algo humano e carnal. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, veja o que diz o versículo 22, meus irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. O que é a palavra longanimidade? Quantos aqui sabem o significado desta palavra? Eu não sei se a sua versão traz um outro termo, mas a palavra longânimo, ela é a junção de duas palavras, ou seja, longo ânimo. Uma pessoa longânima é uma pessoa que tem um ânimo extenso. Ela tem capacidade de esperar de uma forma animada, de uma forma viva. Longânimo, querido, em outras palavras, é uma pessoa que tem paciência no seu coração. Note que isto é fruto de uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida. Falamos também sobre a questão de nos controlarmos. Veja o que diz o versículo 23, mansidão e domínio próprio, ou seja, o domínio próprio é outro atributo do fruto do Espírito Santo. Pessoas que não se controlam, meus irmãos, pessoas que não se dominam. Ah, pastor, eu estou que não me aguento. Ah, pastor, eu estou com os nervos à flor da pele. Ah, se eu pegar, eu esgano. Cuidado, querido. São palavras de alguém que não desfruta do controle do Espírito Santo na sua vida. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus,
Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele cultiva a paz no seu coração, Ele tem domínio próprio e Ele sabe esperar o tempo de Deus. Santo Agostinho dizia que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Você já notou que uma das características dos sábios, independente da cultura que ele está, é exatamente a paciência? Já parou para pensar sobre isso? Os grandes sábios, tanto do Ocidente como do Oriente, por mais que eles possam divergir nos seus pensamentos, por mais que eles tenham filosofias e culturas diferentes, todos os sábios compartilham da paciência. E Agostinho dizia: não há lugar para a sabedoria aonde não há a paciência. Por isso que eu diria, queridos, que a impaciência, ela é sempre tola. Ela nos impede de crescer. E ela nos impede de viver a beleza daquilo que Deus tem colocado ao nosso derredor. A minha oração é que você saia deste culto cultivando essa paciência no seu coração. Quarta-feira que vem nós vamos dar continuidade neste tema, respondendo a pergunta sobre o que devemos fazer quando estamos em apuros e pedindo socorro. A primeira coisa, cultive paciência no seu coração. Não saia fazendo as coisas de forma atabalhoada. Não saia ferindo as pessoas. Não saia dizendo palavras que não glorificam o nome de Deus. Renove a sua mente. Medite na palavra. Deixe que o Espírito Santo gere no seu coração a longanimidade, o domínio próprio. E você vai ver como é possível desfrutarmos do cuidado e da provisão de Deus, mesmo diante da aflição. A minha oração é que esta mensagem seja uma semente no seu coração. Não sei, talvez você entrou aqui nesta noite passando por alguma luta, por alguma adversidade na sua vida. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar por você, porque eu sei que paciência, queridos, é algo difícil de termos. A paciência é algo que muitas vezes é roubada do nosso coração diante das más notícias, diante das adversidades. Por isso eu quero orar por você e pedir que o Espírito Santo de Deus te ajude a tê-la. E não apenas a tê-la, mas a cultivar esta paciência no seu coração todos os dias. E que você seja também um instrumento de Deus para ensinar outras pessoas a terem paciência também. Pois a sua vida é um testemunho. E a maneira com que você vive no seu ambiente familiar, isso passa para os seus filhos. Isso passa para o seu cônjuge. A sua paciência, ela não faz bem somente a você, mas ela também transmite graça àqueles que convivem contigo. Por isso que ela é algo tão importante na vida daqueles que esperam em Deus, na vida daqueles que sabem que o seu socorro vem do Senhor e as suas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Quero convidar você a adorar a Deus através desta canção. E depois nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos neste momento e deixasse que o Espírito Santo de Deus ministrasse a partir desta letra ao seu coração. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor,
sirvo, nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. O Senhor é aquele que nos ensina, Pai, a importância de esperarmos em Ti, de aguardarmos nas nossas vidas o Teu momento, a Tua hora que é perfeita, pois o Senhor nunca chega atrasado. O Senhor é aquele, Pai, que age nas nossas vidas no decorrer do tempo, e nós te agradecemos, Pai, porque nada foge do controle do Senhor, nada foge, Deus, do Teu domínio sobre as nossas vidas. Pai, nós clamamos nesta noite para que o Senhor nos ajude na nossa falta de paciência, quando muitas vezes somos ansiosos, quando muitas vezes somos preocupados de forma demasiada, e acabamos, Deus, por atrapalhar o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, Deus, ajuda-nos a descansar em Ti, ajuda-nos, ó Deus, a termos esta longanimidade, este ânimo extenso que aguarda e que espera a hora do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a renovarmos a nossa mente e a não deixarmos que pensamentos negativos, pensamentos de ansiedade, de tragédia, tome conta do nosso ser. Ajuda-nos, Pai, a esperarmos no Senhor, mas com tranquilidade. Que a nossa espera não seja uma espera aflita, que a nossa espera, ó Deus, não seja uma espera angustiante, mas que seja uma espera tranquila, uma espera de alguém que desfruta da provisão e do cuidado do Senhor. Pai, nós oramos nesta noite por aqueles que estão se colocando diante de Ti, aqueles, ó Deus, que estão clamando por uma bênção, por um milagre do Senhor nas suas vidas, aqueles que estão orando pelos seus relacionamentos, pelo seu casamento, aqueles que estão orando, Pai, pelos seus filhos, aqueles, ó Deus, que estão orando pela sua saúde física. Pai, estende a Tua mão de graça, estende, ó Deus, a Tua mão de poder, e que todo espírito de ansiedade, de desespero caia por terra em nome do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, esta paz, ó Senhor Jesus, que o Senhor mesmo prometeu a todos nós, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que guarda os nossos corações e que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Pai, assim nós oramos ao Senhor, te agradecendo pelo Teu cuidado, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, muitas vezes na nossa falta de fé, quando muitas vezes, Pai, oramos a Ti, sem que o nosso coração esteja tomado por esta convicção do salmista, de saber que a nossa vida e o nosso futuro estão nas Tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas,
e leva cada vida que está aqui em paz para os teus lares. Dá-nos uma semana de vitórias, um restante de semana de alegrias e de conquista na tua presença. É o que nós te suplicamos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero, queridos, dizer que nós estamos chegando ao final deste culto. Louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que estiveram conosco, também aqueles que nos acompanharam através das redes sociais. Que Deus os abençoe, que Deus continue derramando sobre cada um de nós da sua bênção e da sua provisão. Convido os irmãos para que mais uma vez possam fechar os teus olhos, aqueles que puderem abaixe a sua cabeça, e assim, queridos, coração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.